são 7 mortes na Bahia por causa da pandemia do novo coronavírus. Confirmado aqui na Bahia foi uma mulher de Feira de Santana que havia viajado para o exterior. Depois de um mês, quero atualizar para vocês então os números de casos confirmados do novo coronavírus. Vou caminhar aqui para mostrar para vocês que são 401 casos confirmados. O nosso mapa aí, infelizmente, cada vez mais vermelho. Salvador concentra a maioria dos casos, são 243, além de 46 municípios ainda também com casos confirmados da Covid-19. Hoje de manhã foi confirmada a 10ª morte por conta da Covid-19. A morte foi na sexta-feira, mas o resultado saiu hoje de manhã. Mas quero lembrar também que 63 pessoas estão curadas. A gente também lembra essa notícia positiva aqui no Bahia Meio Dia. Eu já estou de volta com mais detalhes. Até daqui a pouco tá aí Carvalho, apesar do aumento. Gente, olha isso, olha a aglomeração. O comércio ficou fechado por lá durante 15 dias. E a gente observa aí muita gente nas ruas, apesar de todas as recomendações que estamos ouvindo para ficar em casa, para nos preservarmos, para preservarmos os demais. A cidade de Eunápolis está com comércio e a vida aparentemente normal, pelo que a gente vê nas imagens. Vamos até a região sudoeste do estado conversar com o Luan Ferreira, já direto de Vitória da Conquista. Mesmo com 4 casos confirmados, Luan, boa tarde. O comércio vai ser reaberto? Já está reaberto? Boa tarde, Jéssica. Isso mesmo, o comércio de Vitória da Conquista já reabriu nessa segunda-feira. Humberto Filho mostra pra gente, a gente está em uma das alamedas do centro da cidade. Durante essa manhã, lojas de confecção, de calçados, joalherias estão abertas na cidade. Aqui vai funcionar um sistema de rodízio de 8 até 1 da tarde. Uma parte das lojas ficam abertas, de 1 até as 6 da tarde outras lojas, mas essa reabertura já mostrou que um grande volume de pessoas no centro da cidade, o trânsito cresceu, o fluxo de veículos, falta estacionamento no centro de Vitória da Conquista e mesmo os bancos que não estavam com proibição, hoje já teve um movimento muito maior aqui na cidade. Obrigada, Luan. Mostrar como mudou o comportamento das pessoas durante a pandemia. Olha o resultado, então, aqui na Bahia. Nesse levantamento do Google, mostra uma redução de 73% na circulação em shoppings, restaurantes, museus e cinema. Não está 100% ainda porque algumas pessoas acabam ainda circulando por esses locais. No Google também mostra uma 73% de redução na circulação de pessoas em estação de metrô e ônibus. Também mostra a redução em praças, nas praias. Ainda não chegamos nos 100%, porque ainda tem gente que faz caminhada na orla, por exemplo. E essa pesquisa, esse levantamento do Google, também mostrou que as pessoas estão 17% mais tempo dentro de casa. Essa comparação aqui foi feita na última sexta-feira e relacionada então aos meses de janeiro e fevereiro. Esse aumento aqui. Não chegamos aos 100%, mas isso mostra que a curva de projeção do gráfico está diminuindo aqui na Bahia. Quero mostrar para vocês, então, esses números aqui novamente. Presta atenção aqui comigo. A gente tem hoje 401 casos confirmados aqui no nosso estado. De acordo com estudos da Universidade Federal da Bahia e também da Secretaria Estadual de Saúde, já era para ter passado dos 939. Então temos aí 538 casos a menos, e isso com todas as medidas de segurança. É o que a gente diz, os especialistas confirmam que estão dando certo, medidas de segurança e também higiene, atos simples como lavar a mão. Imagina então, Jéssica, se a gente não tivesse essa redução. A gente mostrou ali 73%, não chegamos a 100%, mas imagina então se a gente tivesse a circulação de pessoas, como estaria esse gráfico aqui que cresce exponencialmente. Matematicamente a gente lembra, não é nem PA nem PG, é exponencial, é muito rápido esse crescimento mesmo. E precisamos ir tomando essas medidas, como você tem dito aí, para a gente ir tentando diminuir a velocidade de transmissão, porque qualquer descuido ela pode simplesmente disparar, que é o que a gente vê na maioria das curvas, que vão sendo registradas, em que em um determinado ponto ela vai quase que verticalmente, subindo. Então que a gente tenha atenção para manter essas medidas. Isso, e essa semana é bem importante, Tá todo mundo lembrando isso, então se você puder aí, só sai mesmo se necessário. Bom, falando em a partir de hoje, Luan?
Descartou, foi? Isso mesmo, Jéssica. A gente tem 4 casos confirmados pelo LACEN e a Secretaria Municipal de Saúde fala de outros 2 casos que foram confirmados por laboratórios privados e foram enviados para o LACEN para revalidação. A gente dá uma olhada aqui, esse é o centro de Vitória da Conquista, Praça 9 de Novembro. Muita gente circulando por aqui, as lojas estão abertas, lojas de roupa, de calçados, também tem armarinhos, joalherias, perfumarias. Essas lojas, elas estão abertas hoje e também vão estar quarta-feira pela manhã até 1 da tarde. Na terça e na quinta, essas lojas vão funcionar no período da tarde. É o que determina esse novo decreto. Lojas de eletrodomésticos, móveis, eletroportáteis vão funcionar hoje à tarde, a partir da 1 da tarde, e também na quarta-feira, também de tarde, e na terça e na quinta pela manhã. Com o decreto, essa foi a nova flexibilização do decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista ontem. Dá uma olhada aqui, Rua Francisco Santos, centro de Vitória da Conquista. Resultado dessa abertura do comércio: grande fluxo de veículos, congestionamento e falta de lugar para estacionar aqui em Vitória da Conquista, Jéssica. Obrigada, Luan. Então, na vida para contramão do que outras cidades, estados e países estão fazendo. Muito bem, boa tarde, Jéssica. Na mão da responsabilidade, a cidade de Vitória da Conquista foi a primeira cidade a anunciar a suspensão do São João. Como também, em comum acordo com a cooperativa, nós adiamos a festa de exposição, que seria realizada de 2 a 7. Mesmo com a recomendação do Dr. Fábio Vilas Boas, que as escolas não precisavam fechar, naquele momento, nós, no decreto, promovemos o fechamento das escolas da rede municipal de ensino, do ensino médio, das escolas privadas, das faculdades, impedimos eventos acima de 50 habitantes, acima de 50 pessoas, todo e qualquer evento. E, portanto, foram essas as medidas que nós tomamos com extrema responsabilidade. O que nós fizemos? Depois daquele apelo do ministro Tarcísio de Freitas, que os caminhoneiros estão viajando o Brasil afora e que precisam de peças e manutenção, nós abrimos o comércio de peças. Abrimos também o comércio da cadeia produtiva da construção civil. Conquista a cidade que mais consome cimento no interior do estado, gerando empregos e divisas. E não houve nenhum ruído, nenhum problema. E o que nós fizemos depois de um monitoramento constante? Só temos 6 casos. Nós implantamos, e vai funcionar a partir de quarta ou quinta-feira, o primeiro núcleo de referência do Covid-19. Nós estaremos fazendo uma triagem. E, através do nosso núcleo de tecnologia informática, hoje Vitória da Conquista controla de forma eletrônica, em tempo real, os casos assintomáticos dos bairros, Agora, sabendo prefeito, o nome de cada paciente. O senhor tem acompanhado o que tem acontecido em outros lugares do mundo que resolveram voltar atrás em certas medidas, como romper o isolamento? O senhor tem acompanhado qual foi a consequência para essas cidades, esses países? Olha só, nós estamos fazendo, conforme ele falou, monitoramento de forma responsável. A cada semana. O que nós fizemos nessa semana? O comércio funciona em turnos, de manhã e à tarde. O expediente pela manhã atende um segmento e à tarde atenderá o outro segmento. Considerando que sexta-feira é feriado e sábado nós não permitimos o funcionamento do comércio, faremos o monitoramento. E digo a você, se os nossos técnicos avaliarem a necessidade de você revogar o decreto, nós iremos revogar o decreto. O Conselho Municipal de Saúde de Conquista não concordou com essa medida, ou seja, os técnicos estão dizendo, e não só os técnicos em Conquista, na Bahia inteira, os técnicos estão dizendo, os médicos estão dizendo, a Organização Mundial da Saúde está dizendo que a medida mais eficaz para combater o coronavírus, ou a sua expansão rápida, é o isolamento social. Quando o senhor reabre o comércio, o senhor rompe com esse isolamento. O senhor não está ciente dos riscos para a população da sua cidade? Olha só, nós não rompemos o isolamento, Jéssica. Nós estamos fazendo, inclusive, um apelo às pessoas que, ao sair de casa, use máscara. Todos os comerciantes. Eu estava vendo imagens aí da televisão. Pronto, o senhor viu? Tem as imagens ainda aí do comércio em Feira de Santana? Todas as pessoas que estavam ali... Em Conquista, perdão. Aonde eu vi hoje pela manhã uma grande concentração
E uma aglomerações preocupantes foi nos bancos, parecendo inclusive que era um dia de jogo de futebol e as pessoas nas filas intermináveis para comprar os seus ingressos, parecia isso. Então eu hoje fui pela manhã, andei dentro do meu veículo observando loja a loja, desafio a quem mostrar imagens de aglomeração dentro de loja. E esse, em relação Bom, ao nós comércio mostramos na cidade, prefeito. Agora há pouco mostramos a aglomeração na cidade, mesmo em fila de banco. Olha aí, tem uma imagem, tá? Não, essas são imagens ao vivo. As pessoas, elas estão aqui circulando, elas se aglomeram, elas estão sem máscaras, inclusive, que a recomendação nesse momento é que todo mundo use máscara, inclusive máscaras que sejam feitas em casa, para evitar, e a gente vê aparentemente vida normal. Esse comportamento em vários lugares do mundo provocou uma velocidade maior do coronavírus e depois que não há como voltar atrás. Então eu peço ao senhor que observe essas imagens e veja, né, o que está acontecendo apesar das recomendações. Essas imagens que você está mostrando é desde o dia 1º, aglomeração violenta nos bancos e nas lojas lotéricas. E eu gostaria, inclusive, de lembrar, eu conheço a minha cidade e ando na cidade, antes desta medida, não se encontrava estacionamento no centro da cidade. Um fenômeno em função da força que nós temos de atração do nosso centro de abastecimento, 2 grandes centros de abastecimento no centro da cidade, o Mercado Fernando Espínola e o Ceasa, que abastece a região. Prefeito, agradeço a sua participação aqui. Interessante que eu não vejo as imagens dos atacadões, essas aglomerações são preocupantes. Agora, quero tranquilizar a minha cidade. Iremos fazer uma avaliação na quinta-feira. Se necessário, se observarmos que é necessário a gente revogar o decreto será revogado. Mas nós estamos pedindo a Deus, estamos em oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos e até agora poucos casos foram registrados, considerando a população de Conquista. Prefeito, olha, obrigada, viu, por sua participação aqui no Bahia Meio-Dia. Eu espero que Conquista fique segura, né, apesar disso tudo. Uma boa tarde para o senhor. Está entre saúde e economia. Não existe opção. Não apenas porque a vida das pessoas deveria vir em primeiro lugar, mas simplesmente porque não existe a possibilidade de viver vida normal diante de uma pandemia. Não dá para fingir que ela não está acontecendo. É importante a gente ter claro que nós vamos enfrentar uma crise econômica, que o mundo todo vai, porque existe uma pandemia acontecendo. A pandemia é o problema. O isolamento social é um dos remédios para ela. A crise econômica acontece por causa da pandemia, não por causa do isolamento social. Você acha que é possível viver a vida normalmente enquanto estamos adoecendo, enquanto nossos parentes estão adoecendo, enquanto nós ou nossos familiares estão morrendo em massa? Então a gente está vendo o que está acontecendo em outros países, no Equador, por exemplo. Os corpos das pessoas estão sendo colocados nas portas de casa para esperar a coleta, que não está dando conta da quantidade de vítimas. Então, você acha que é possível a gente seguir a vida normal, né? Colocar o corpo de um parente na porta de casa e sair normalmente para trabalhar? Se a gente volta ao Brasil sem o controle da velocidade de transmissão do coronavírus, os hospitais superlotam, temos um colapso na saúde. E esse colapso gera, consequentemente, um caos social, gera uma crise. Além disso, perceba que parte das crises econômicas tem a ver com a falta de confiança do mercado nos países. Quando um país não inspira confiança, os investidores tiram dinheiro desse país e a crise se instala. Então é importante, extremamente importante, lidar de maneira responsável com a pandemia. Não apenas para salvar vidas, mas também para que, passado esse momento, tenhamos mais chances de nos recuperar. Em todos os lugares em que a pandemia não foi levada a sério, o cenário hoje é desolador. Itália, Espanha, que demoraram a tomar medidas efetivas de combate ao coronavírus. Na Itália, chegou a ter campanha para a economia não parar e isso fez os casos explodir. O prefeito de Milão, inclusive, pediu desculpas pela campanha, reconheceu que foi um erro. Então, os países que estão conseguindo conter o coronavírus são aqueles que estão levando o isolamento social a sério. A gente precisa